Você vê que esse aprendizado lá atrás trouxe experiência para o que você faz hoje também, né? Na tua empresa. Demais, demais. Porque hoje eu treino esses profissionais do mercado financeiro. E nessa época ainda, Renanzão, Matheus, nessa época eu trabalhava demais. Eu ficava maluco, assim. Porque eu ia você chegava de manhã, como que funcionava? Você chegava ali 8h30 da manhã, sentava todo mundo no comitê e falava assim, que você vai fazer hoje? Qual investimento, qual produto você vai fazer hoje? Todo mundo tinha que falar lá. 2 consórcios, 3 seguros. Era assim, era bizarro, era todo dia. E eu queria me destacar, então eu sempre falava mais que os outros. Então todo mundo falava 1, falava 2. Todo mundo falava 2, 3, só que paga o preço. Só que você tem que fazer depois, né? Falou. Eu fazia, só que eu pagava um preço no sentido de trabalhar igual um maluco e aí começar a pagar. Então, uma vez eu tava dirigindo, eu vi tudo preto assim. Eu falei, caramba, estranho. Mas aí eu segui tranquilo. Aí aconteceu uma segunda vez, aí eu fui no médico. Aí o médico falou, isso aí é estresse, eu não sei o quê. E aí me receitou uma tarja preta na época. Eu tinha 22 anos. Aí eu falei, pô, isso aqui não é pra mim, não. Não é pra mim. Tem uma hora que a conta chega. Sim. E aí que eu comecei a olhar para investimentos. E daí eu tirei uma certificação, que na época era CPA 20, falava ali de investimentos. Eu começava a ver ali o começo de assessores de investimentos. Falei, pô, tem um campo aqui para atuar que quase ninguém fala ainda. Nós estamos falando de 2011, 2012. Falei, vou estudar para essa parte. Aí comecei a me dedicar, a estudar. Então fazia a parte de PJ, mas estudava muito investimentos. E aí comecei a conversar com o pessoal da área de investimentos do Bradesco, até que eu consegui ir para a corretora do Bradesco, que é corretora de valores, que seria um cargo ali de trader na época. Só que eram salas de ações que tinham salas de ações em vários estados. E aí tinha uma vaga ali em Salvador e tinha uma vaga em Florianópolis. E eu passei na vaga, que na época tinha uma certificação chamada PQO. Eu tirei o PQO, então quase ninguém tinha na época. E aí eu fui chamado para uma dessas vagas. E aí, qual que eu tinha que escolher? Eu tinha que escolher uma delas. Aí eu escolhi Floripa, que a minha família é do Rio Grande do Sul, então eu ficaria muito próximo deles ali. E aí eu fiquei até 2 meses em Salvador para cobrir, mas aí eu fui mudar para Floripa. Então eu morei 2 anos em Florianópolis como trader. E como que é ser trader de banco? Assim, é puxado também, só que ao mesmo tempo é um trabalho até que fácil, porque um bancão como o Bradesco, o que não falta é cliente. Então você fica até mal acostumado. Muita gente que sai de bancão e vai virar um assessor sofre. Porque muita gente acredita que ele que é o diferencial, não, é o banco, é a bandeira que ele carrega. Que o cara não confiava no Fábio, né? Confiava no Bradesco, no Itaú, no Santander. Então, para ele criar uma carteira de clientes depois saindo do banco, é difícil. Então ele tem que... O que a gente fala é que o cliente tem que ver ele como o Fábio e não com a bandeira. Então, o Fábio está vindo me visitar e não o Fábio do Bradesco, o carinha do Bradesco. Que no começo era assim. Então era assim, era o dia todo comprando e vendendo ação. Era o dia todo, fazendo um negócio. Isso para os clientes. Para os clientes. A gente atendia a gente atendia toda a região de Santa Catarina. Então a gente atendia muita gente de Joinville, muita gente de Jaraguá. E aí tinha os clientes private, aí você ficava ali cuidando da carteira deles. Principalmente, o meu foco sempre foi o longo prazo, mas sempre, é claro, tinha uma pressão para você fazer trade. Mas meu foco sempre foi montar uma carteira e trazer clientes para montar carteira e fazer assim, muita pouca movimentação na carteira deles. E a galera que queria fazer o trade lá falava, não, eu quero fazer. Era a galera que acabava perdendo mais dinheiro comparado ao pessoal que investe para longo prazo? Sim. Quando ele começava a operar todo dia, você fala, 2, 3 meses, esse cara não tá mais no jogo. Tá? Porque a tendência é perder. Porque eu sempre falo isso, quando você vai para o mercado financeiro, você não tem série C. Vou começar a jogar futebol. Você vai, série C, série B, você vai subindo. Quando você tá eu quero começar a jogar poker. Você não vai sentar na mesa dos melhores no poker. Você vai começar ali no joguinho online, aí você vai lá para uma aposta, você vai subindo até chegar na grande mesa lá, os caras vão apostar milhões. No mercado financeiro, você sentou, abriu o home broker, do outro lado tá o JP Morgan. Do outro lado tá o BBA.
e os caras vão te engolir. Com muito dinheiro absurdo e você é uma pessoa física com pouco dinheiro tentando ganhar no mercado. Verdade, muito dinheiro, 500 analistas vendo ali, os caras vendo tudo na tela e você achando que vai ganhar deles. Com um cursinho que você comprou, do cara que falou que ia ficar rico, vai ganhar dos caras dos bancões, ali do JP Morgan da vida. Então o mercado financeiro é muito perigoso, principalmente quando fala de trade. Day trade, pior ainda. Day trade é muito complicado, porque tem a estatística, né, que a maioria perde, mas quando perde, perde muito. E quando ganha, ganha pouco. Esse que é o grande problema, né? Ganha pouco, porque ele não vai parar, ele tem que ter um psicológico muito bom e ele vai ali pegando o dinheiro que não tem. Perdeu, vai e vende a casa, começa a vender as coisas. Acho que a pior parte que eu passei nessa época, que foi 2012 a 2014 como trade, como trader, foi OGX. Que foi bem na época do OGX. E eu vi muito cliente quebrar com o OGX. Explica pra galera que não sabe do Ike Batista, enfim. Então, o Ike Batista, ele era o cara. Ele era amigo do governo, trouxe, na época, as Olimpíadas pra cá. Ele era o cara. Já foi entre os homens mais ricos do mundo. Ele chegou a ser o 6º cara mais rico do mundo. Sim, absurdo. Então, todo mundo acreditava na OGX, nos petróleos, que ele sempre encontrava um poço. E as empresas que ele comprava ali, que faziam parte do Grupo X, Elétrica, MMX, enfim, várias tinha mineração, tinha petróleo, tinha tudo, energia. Então você fala, acreditava nesse cara. E aí as pessoas começaram a vender os bens. Vendi meu carro para OGX, vendi minha casa para OGX. E aí teve vários casos assim, de cliente ligar depois chorando porque a OGX virou pó. É porque é aquilo, né?